Galera, tá dando para visualizar? Tá dando, né? Deixa eu ver. Tá. Deixa eu só vou atualizar aqui. Tem um pessoal que tá entrando ainda. Tá entrando em aula. Porque toda vez que eu tenho que aceitar, eu tenho que sair daqui da parte. Mas vamos lá. Então, hoje a gente entra na disciplina de cinésio. Então, eu estou dividindo ela em duas partes. Primeiramente, cinesiologia. Deixa eu voltar aqui. Tirar minha câmera, assim a conexão fica melhor. Só sinaliza aí para mim, fala aí para mim se está dando para ver a tela já, totalmente. Já sim, professor. Deixa eu só aceitar aqui, Alexandre. Beleza. Tá bom, então eu vou aqui, tá? Vocês vão parando conforme for surgindo alguma dúvida, tá? Vocês podem ir discutindo aqui comigo. Bom, então hoje a gente vai estar dando início, né? Falei com vocês semana passada sobre a cinésia biomecânica. Falei um pouquinho sobre a história um pouco dessa disciplina, né? Por que estudar essa ciência, né? Que é a cinesiologia. Então, hoje a gente já vai entrar em análise de movimento. Então, eu já vou jogar uma atividade para vocês de como fazer uma análise ali de movimento simples, sem utilizar software, sem utilizar nada. Você pegar o teu aluno lá e você já conseguir identificar com ele alguns movimentos. Tá? Então, fica uma prática para fazer isso. Então, a cinesiologia, a gente vai estar discutindo, relembrando, né? Planos, eixos e movimentos. Então vocês já viram isso lá no semestre passado, lá no ano passado, né? Na disciplina de anátomo do movimento. E agora a gente vai relembrar, né, nessa disciplina. Bom, então nós temos aqui alguns planos referenciais. Esse plano sempre ele vem com alguma articulação, algum ponto de articulação, um ponto anatômico. Você tem aí como referência. Então, todos conseguem ver o mouse, né? Eu acho que conseguem ver aqui o cursor. A gente tem aqui o plano sagital, que é o plano medial, né? Mediano. Então, lembre da nossa sutura sagital, referencial, tá? Localização verticalmente da frente para trás, né? Então, a parte sagital, da frente para trás, paralela à sutura sagital do crânio, né? Então, divide o corpo em quê? Em direita e esquerda, certo? Então, deixa eu abrir a câmera aqui, fica mais fácil para vocês relembrarem assim. Deixa eu só um minutinho, te permitir aqui. O meu celular, é melhor ficar com o celular do lado, que tem um pessoal que tá entrando também, né? Hoje tá... É só um pouquinho. Deixa todo mundo entrar aqui. Beleza, tá dando para ver a câmera junto com a... Ou fica ruim assim? Para mim fica travando a câmera. Desculpa. Fica travando a câmera? Isso, para mim fica. Deixa eu sair do compartilhamento aqui, ó. Certo, agora se vocês estão vendo somente a minha câmera, né? Sim. Então vamos relembrar lá os eixos, né? Vocês lembram que a gente tem os planos, eixos e seus movimentos, corretamente? Vocês lembram disso, né? Sim, professor. Com certeza. Então vamos relembrar lá o plano. Qual que é o plano sagital? Corta aqui, o corpo aqui no meio, né? Plano sagital, né? Qual que é o eixo? Lá. Lateral? Lateral.
eu estou cortando a pessoa aqui ao meio, em duas partes, direita e esquerda. Corretamente? Agora nós temos o plano, e deixa eu só colocar aqui, o plano coronal, né? A gente tem a parte coronal, que é eu cortar a pessoa também, corta a pessoa ao meio, né? Dependendo da vista. Porém, eu tenho aqui um eixo, né? Que é antero-posterior. Então, estou dividindo aqui a parte anterior do corpo e a parte posterior. Então, ó, relembrando, eu tenho o eixo sagital, corta a pessoa ao meio, tem duas partes, direita e esquerda. Tem o eixo coronal, que eu corto a pessoa de frente, né, para trás, então eu tenho um eixo antero-posterior. E eu tenho o plano, que é o transversal, que eu corto a pessoa transverso, né? Por exemplo, se eu quiser cortar ela aqui da minha linha do umbigo para trás, aí eu corto ela aqui. Então, só para lembrar na figura, eu vou tirar aqui a câmera de novo, vou voltar lá na nossa apresentação, e aí vocês vão ter uma ideia melhor com as figuras que eu trago, tá? Para que tenham um entendimento melhor. Tá conseguindo visualizar agora, né? A apresentação? Só me responde aí se está ok. Ok. Ó, tá certo. Isso. Tem que dar um ok para eu escutar aqui, pô. Tá bom. Ó. Vamos lá. Lembrando que esse material aqui, tentei deixar ele o mais didaticamente possível para vocês, para não esquecer e ficar tranquilo, tá? Então, vamos lá. Plano sagital. Então, lembrando, ó, que é um plano medial, que eu estou cortando a pessoa, né? De frente para trás. Eu consigo o eixo, né? Na verdade, de frente para trás. Que ele está na paralela à sutura sagital. Então, lá, para quem lembrar lá em anatomia, você tem a sutura sagital no teu crânio. Então, você corta a pessoa em duas partes. Lembrando que você tem uma parte direita e esquerda, ó. Divide o corpo em direita ou esquerda, né? Ou medial lateral, ou medial lateral, né? Quando você fala assim, tá mais para medial do que lateral. Então você já lembra esse referencial. Vamos pensar, eu tenho a porção do meu quadríceps, ele tem a porção mais medial, que é mais para o meio do corpo, e a porção lateral, que é mais lateral do corpo, tá? Saindo. Isso é um referencial de ponto anatômico para não se esquecer. O plano frontal, que também, pela nomenclatura aqui dos autores, né, você tem o plano coronal, que é dividir o corpo entre antero, que é a parte anterior, e a parte posterior. Só um minutinho aqui, pessoal, parece que tem mais gente que está... Já estou... Olha aí que o Lucas está tentando entrar aqui. Tem um pessoal que não está conseguindo entrar, né? Deixa eu só vou enviar aqui o link para o Lucas, que ele não está conseguindo entrar. Beleza. Aí, vocês sinalizam aí também, tá, pessoal? Se tiver alguém querendo entrar e não está conseguindo, vai me avisando que eu paro a apresentação. Pronto. Beleza. Então, deixa eu só aumentar aqui. Relembrar esses planos se torna essencial para que a gente possa analisar o movimento, né? Analisar o quê? Analisar a cinemática, né? Que é a análise de movimento do corpo humano. Então, quando a gente vai pensar numa análise biomecânica, a gente tem que saber os planos que esse indivíduo é cortado, né? E a gente tem o plano transversal, que é um plano horizontal, que ele é paralelo ao horizonte, né? Então, o horizonte você vai para frente. Então, você corta a pessoa que é ao meio, né? Parte superior e inferior. Tá? Então, esses são os planos principais, né? Que nós temos. Deixa eu permitir o Lucas aqui. Aí, pronto. E nós encaixamos aqui os três planos que a gente precisa entender. Só para voltar um pouquinho, né? Para quem, claro que vocês viram isso há um ano atrás, né? Eu sei que há uma dificuldade, né? Então eu quero deixar essa disciplina o mais simples possível.
Claro que uma hora ou outra ela acaba se complicando, mas vai dar tudo certo. Deixa eu só... Bom, agora eu acho que já não tem mais ninguém para entrar, né? Deixa eu ver aqui. Bom, beleza. Então, só relembrando, para ficar gravado aí para vocês. Plano sagital. Meu Deus do céu, hein? Pronto. A galera hoje acordou, né? Tá quase... Tem todo mundo que tá aqui hoje, né? Pronto. Plano sagital, né? Sempre lembrar, o plano sagital divide a pessoa em direita e esquerda, né? Qual que é o eixo? O eixo é o lateral, né? Então, se você corta a cabeça da pessoa em dois, no plano sagital, você tem um eixo passando ao meio e você tem de direita e esquerda, tá? E você tem um eixo paralelo ali, que é o eixo lateral, tá? Aí você tem o plano coronal, né? Você tem aí divide também a pessoa paralela à sutura coronal, para quem lembra da anatomia, né? E aí, através disso, você aqui para o próximo slide que você consegue visualizar melhor. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui querendo entrar. Calma aí. Pronto. Matheus entrou agora. Tá, pessoal, então os planos, né? Nessa imagem tridimensional, vocês conseguem observar melhor o que eu demonstrei já com a câmera ligada. Então, veja, o plano sagital, ó, veja que o plano sagital aqui, o mais roxinho claro, né? Você tem um plano cortando a pessoa entre direita e esquerda, certo? Direita e esquerda. Então, se eu passo o eixo aqui, eu tenho onde eu vou rodar essa pessoa lateral, tá? Agora eu tenho o plano coronal, que é esse azul. Então, eu estou passando o plano em cima da minha sutura coronal aqui do crânio, estou dividindo a pessoa também em duas partes, mas agora é uma parte antero, que é aqui da face do indivíduo, para a nuca, né? Para a costa. Antero-posterior. Então, qual o eixo que é? Antero-posterior. E aí eu tenho aqui o plano transversal, que eu corto ele na linha do horizonte, né? Que é horizontal. Então, eu corto a pessoa entre superior e inferior. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida nisso? Vamos entrar em discussão aqui, para que não tenha não fique aí nenhuma dúvida em relação a esses planos. Muitos de vocês já viram também essas partes, tá? O senhor tá revendo isso aí por quê? A gente deu isso, o senhor deu isso aí em anátomo, né? Isso. Quem que tá falando? Sou eu? Eu? Tá, calma aí, né? É que eu Igual, não é nome, professor. né? Ah, tá, João. Beleza. Beleza, professor? Tranquilo. É porque não tá. Agora eu abri a tela de novo, né? E aí, para mim, não consigo. Quando eu abro o slide, ele some todo mundo, entende? Aí agora eu tenho que. Sim, sim. Tranquilo. Tá vendo? Aí eu não consegui ver. Mas então, João, é o seguinte: a gente viu isso em anatomia, né? Anátomo do movimento, certo? O que acontece agora? Para você fazer uma análise biomecânica ou cinesiológica do seu aluno, você precisa recordar os planos. Você vai ver isso mais para frente, um pouco mais para frente aqui nos slides. Então, a gente precisa relembrar, porque a cinesiologia, ela estuda os movimentos, os eixos dos planos e os movimentos que são vindos de cada plano, entende? Por isso que a disciplina de cinésio, muita gente acha que é a pior disciplina, uma das mais difíceis dentro da educação física, porque você tem que entender isso daqui.
né? Por exemplo, na fisioterapia você usa muito, porque o pessoal tende a parte da físio, que é de reabilitação, ela estuda um pouco mais a fundo essas questões. Então, eu estou relembrando isso, porque a partir daqui, quando nós pegarmos o indivíduo, né, vamos pensar que a gente vai fazer análise por vídeo, né, vou filmar a pessoa fazendo um agachamento, aí eu tenho que pensar nela, qual o plano que ela está sendo, como que eu vou visualizar ela. Se eu estou visualizando ela de um plano mais sagital, de um plano coronal ou transversal. Então, tudo isso você tem que entender, olhando o indivíduo e saber qual plano que é. Porque aí você sabe qual articulação está sendo usada e como você vai observar os movimentos, se é flexão, extensão, se é dorsiflexão, se é hiperextensão, né, se é rotação ou não é rotação. Tá? E aí tudo isso está envolvido aonde? Nos exercícios. Então, se eu vou aplicar um exercício na musculação, nos esportes, enfim, qualquer coisa, eu preciso entender biomecanicamente o que está acontecendo, né? Se eu tenho uma rotação externa, uma rotação interna, e aí você tem os planos. Então, você sabe, através do plano, qual o movimento que surge, que é o que eu vou explicar aqui nos próximos slides, né? Por exemplo, ó, eixos de rotação. Então, eu tenho aqui o eixo sagital, né, que é aquele, né, o eixo antero-posterior, né, você corta ali a pessoa em dois. O eixo transversal, ou frontal, látero-medial, e o eixo vertical. Né, você tem essas direções de rotação, tá? Deixa eu só passar para frente aqui. Essas partes aqui eu já passei mesmo lá em anatomia do movimento, tá? Mas só estou relembrando para vocês. Então, pensem bem, ó. Aqui nessa figura, só para relembrar os movimentos agora. Ali na frente eu vou estar passando mais. Se você tem o plano sagital, né? Então, você tem o eixo passando de frente, né? Aliás, de lado, né? Que agora nessa imagem aqui eu não vou conseguir demonstrar aqui na videoconferência, né? Mas você tem que pensar que eu tenho os principais movimentos: flexão, extensão, adução e abdução e rotação, certo? Então, isso dentro dos exercícios na musculação, enfim, você usa esses exercícios, você usa esses movimentos de articulação, né? Então, veja, se eu tenho plano sagital, né? Esse indivíduo, eu vou passar um eixo aqui, né? Que é o eixo látero-lateral, né? Se eu estou passando o eixo látero-lateral, para onde que ele vai rodar? Para cima, né? Para o lado, aliás, ele vai fazer um movimento de flexão e extensão. Então, o plano sagital, ele está fazendo o movimento de flexão e extensão, porque é onde eu estou passando o eixo. Né? O indivíduo não vai rodar, né, para o outro lado, ele vai fazer esse movimento de flexão e extensão. Então, todos os movimentos que eu consigo fazer, flexão e extensão, por exemplo, de cotovelo, por exemplo, de ombro, de joelho, de tornozelo, eu estou no plano sagital. Agora, eu venho para o plano coronal. Aonde que eu estou passando o meu eixo? De cá para lá, certo? Se vocês visualizarem aqui o visor, tá? Então, eu estou aqui da esquerda para a direita. Se eu passo esse eixo da esquerda para a direita, ele vai rodar, né? Abdução e adução. Então, vou abduzir e adução. Então, aí você consegue abdução e adução de joelho, adução de quadril, adução e abdução de ombro, e assim você vai sucessivamente atribuindo ao seu plano ou ao seu eixo o movimento que você faz no corpo. Ao transversal, plano transversal, eu passo um eixo, né, superior para inferior, ou inferior para superior. O que acontece? Esse meu indivíduo vai rodar. Então, eu consigo fazer as rotações. Rotação o quê? Interna e externa, de quadril. Rotação externa e externa da coluna. Rotação interna e externa, pescoço. Rotação interna e externa do ombro, né? Ou joelho, ou tornozelo. Tá? Então, por aí que você consegue fazer uma análise cinemática do indivíduo. Você, através... Não precisa decorar esses planos, né? Você sempre vai usar o plano sagital,
mas você tem que entender qual que é o movimento que está acontecendo, tá? Eu vou passar aqui, né? Por exemplo, ó, o que é um movimento, né? É o ato, o processo de mudança de posição em relação a um ponto de referência. Então, por exemplo, eu vou fazer um agachamento. Quais movimentos eu estou fazendo no agachamento? Eu estou fazendo uma dorsiflexão de tornozelo, eu começo lá no tornozelo, já tendo um ponto de referência. Eu tenho que ter um ponto de referência no meu tornozelo, um ponto de referência no meu joelho, um ponto de referência no meu quadril e um ponto de referência ali na minha cintura escapular, se está sendo utilizado ou não. Às vezes fica num ponto neutro, né? Mas tudo isso é levado em consideração, tá? Por isso que eu quero ir devagar Professor, com então, vocês. toda flexão é no plano sagital, toda abdução é no coronal, e assim vai. Isso, por aí vai. Depois eu vou estar, os slides vão estar com vocês, tá? E vai estar tranquilamente. Então, por exemplo, ó, uma questão, né? Se você está dentro do avião que voa a 800 km por hora, dormindo tranquilamente, né? Estará você em repouso ou em movimento? Alguém pode responder? Você está em movimento ou você está em repouso? Se você está no avião, você está em repouso. É. Mas você não está em movimento? O avião está parado? Ah, o avião está parado. Ou está andando, mas você não está parado lá, Tá em sentado, movimento. deitado? Mas você não está a 800 km por hora? Entende como que é? Explica, então. É percepção. É a percepção. O movimento é uma percepção, que ela depende do ponto de referência que você está, né? Entendi. Por exemplo, você está dentro do carro Do ou do ônibus, ônibus. é a mesma coisa que estiver dentro do Isso. ônibus, do carro e tudo Lembra? mais. Isso Tô em é... movimento. Exatamente. Tá? Eita. Tá na rua, é? Tô Dá chegando em carona, casa, tô Jana. chegando em casa. Então, ó, você tem um movimento absoluto, que ocorre em relação ao sistema de referência global, né? E o movimento relativo, que ocorre em relação ao sistema de referência local. Então, você tem pontos de referência. Então, por exemplo, ó, numa análise Caraca. mecânica, eu preciso que esse indivíduo, eu preciso pôr alguns objetos nele, pontos anatômicos que eu vou usar como referência, tá? Então, é só para a gente pensar um pouquinho. Então, por exemplo, ó, descrição dos movimentos. Extremidade superior. Então, a gente vai pensar aqui do tronco, né? Parte superior, né? Membros superiores. Braço, antebraço e mão, né? Só para a gente nas extremidades do corpo. Onde é produzido o movimento, né? Então, a gente pega aqui os membros superiores. Braço, né? Braço, antebraço e mão, tá? Agora, extremidade inferior, coxa, perna e pé. Então, são pontos anatômicos que a gente tende a observar o movimento do indivíduo, né? Tronco, peito, costa, né? Costa superior, abdominal, costa inferior, cabeça e pescoço, tá? Na parte superior aqui, eu posso incluir aqui o ombro também. Não está colocando mais o braço ali, ele vai acabar interligando ali no ombro, tá? Então, eu tenho aqui tronco. Então, aqui eu descrevendo para vocês aonde estão os movimentos. Por exemplo, eu coloco o indivíduo sentado e ele está fazendo ali uma elevação de ombro, né? Tá treinando ali deltoide. Então, o que eu tenho que observar? Estou observando a parte extremidade superior dele, braço, né? Talvez ele está fazendo uma elevação de ombro com rotação interna. Então, existem exercícios para isso, né? De reabilitação também e também de fortalecimento. E aí você observa que o antebraço está fazendo uma rotação, o punho está fazendo uma rotação interna e o ombro está fazendo uma elevação, ou seja, uma extensão de ombro, né? Então, tudo isso é observável. Tá? Então, é tudo questão de observação do ponto de vista do observador, né? De quem está analisando o movimento. Então, por exemplo, ó, descrição da direção do movimento. Então, eu tenho aqui a direção anterior e posterior, que é para frente ou para trás, né? Ó, ventral e dorsal, antero, posterior. Eu tenho esses movimentos. Eu consigo fazer com esse cara aqui, com esses indivíduos,
movimentos aqui de antero e posterior, né? Eu também tenho movimento medial, lateral, para a direita e para a esquerda. Ó, para dentro ou para fora. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Pronto. Hein, professor? Certo, pode falar. Toda vez que a gente for entrar agora, todo mundo vai ver assim na tela, é? Vê o que na tela? Não entendi. A pessoa que tá entrando da de violão. Antigamente não era assim, não. Quando pede para aceitar. É porque eu tô compartilhando a minha tela, né? É porque ele tá tá. Entende? Se fosse no início, não. É porque eu tô compartilhando e até eu tirar de compartilhar, aí eu vou abrir de novo o slide, entende? Eu só direciono lá. Que apareceu bem na tela. Ah, tá. Isso, apareceu. É igual a gente tá na aula e você abre a porta para entrar agora. Todo mundo vai te ver, não vai? Eita, entendi. Bem isso mesmo. É, Que eu pensei. mais ou menos isso, né? Então imagine assim, você tá entrando, abriu a porta, todo mundo vai te ver. Eita, tá bom. Mas não tem problema não. Depois da aula, que você entrou agora, tem um início ali, você consegue pegar na gravação, tá? Tá, eu vou assistir, porque esse dia eu tô meio corrida, mas tá bom. Obrigada. Isso. Então, ó, vamos pensar que esse meu indivíduo, que é o objeto de trabalho meu, ele faz movimentos para postura, né? Ele faz uma flexão e extensão de tronco, ele faz movimentos superior e inferior, né? Ele consegue fazer ação, né? E eu também tenho aqui para cima, para baixo, proximal, distal, são vários tipos de movimento que eu posso fazer. Então, eu tenho aqui as direções. Esse cara pode fazer para frente, para trás, para Travou aí, foi só aqui. Já ia Travou perguntar. aqui também. Travou aqui também. Aqui parou também. O professor parou de falar. Então. Ai, que calor, diabo. Tá dando para ouvir? Ei, Jana. Tá. Agora sim, professor. Calma aí. Tá dando para ouvir agora? Tá. Sim. Tá ok. Então, vou voltar aqui. Tá dando para visualizar também? Tá. Tá sim. Beleza, tá? Então, pessoal, assim, para não dificultar, coloquei essa descrição aqui da direção de movimento para vocês verem, né? Ó, quando eu faço um salto de pliométrico, vou fazer um salto, então, qual que é a direção? Superior, mas ele está vindo para inferior também, né? Por exemplo, um salto, ou agachamento com salto, né? Tô colocando dois movimentos aí, duas tarefas, né, de movimento com diferentes posições, tá? Então, só para a gente visualizar. E aí, nós temos aqui na posição, né, a terminologia, né, do movimento articular, tá? Então, por exemplo, estou aqui com uma pessoa na posição anatômica. Todos os segmentos corporais estão, convencionalmente, em posição de 0 grau articular. Então, vamos pensar aqui que essa japonesinha aqui, né, ou chinesa, né, ela está na posição anatômica para mim, né? Ela está em ponto 0 grau, porque ela não está fazendo movimento nenhum, ela está numa zona neutra, que a gente fala, tá? E aí, quando um segmento corporal sai da posição anatômica, ele realizou um movimento articular que deve ser identificado em relação à direção do movimento e medido como um ângulo, né, entre este e a posição anatômica. Então, por exemplo, se eu estou aqui com ela, se ela está aqui na posição anatômica, na minha frente, posição neutra. No momento que ela faz um salto, opa, esse indivíduo realizou um movimento, correto? Então, ele fez um movimento superior. Quando ele está na aproximação novamente aqui do solo, se ele fez uma flexão ou até uma abdução, uma rotação de joelho, são movimentos que tirou esse indivíduo do seu ponto 0 grau. Então, ele fez uma posição nova. Então, isso é caracterizado um movimento articular. E aí, cabe a nós identificar que movimento é esse, né?
se ele fez uma elevação lateral de ombro, se ele fez uma abdução, uma adução, uma rotação, uma extensão, uma flexão, extensão, né? Uma dorsiflexão, uma hiperextensão, uma rotação de tronco, né? Uma flexão, extensão de quadril. Então, tudo isso nós temos que olhar para esse indivíduo realizando um movimento, identificar quais os pontos anatômicos da articulação e, através disso, fazer a descrição do movimento. Tá? Então, para ficar mais fragmentado, né, e entendível, né, movimentos no plano sagital. Então, lembra lá o plano sagital, né? E aí eu tenho os movimentos, ó. Então, a partir da posição anatômica, existem 3 movimentos primários que ocorrem no plano sagital, certo? Quais são eles? Flexão, né? Extensão e uma hiperextensão. É que saiu aqui o slide aqui, ele acabou comendo aqui na figura, ó. Então, ele tem mas aqui dá para ver, ó, uma hiperextensão. Então, eu tenho uma flexão, extensão e uma hiperextensão. Existe esse exercício aqui, tem equipamentos que trazem o indivíduo fazer só uma extensão e flexão ou uma hiperextensão aqui somente da cabeça, né? Então, isso é interessante, ó. Você começa a trabalhar aqui os paravertebrais também, né? Uma flexão, extensão cervical. Então, isso é interessante. Então, isso aqui eu consigo fazer no plano sagital, ó. Então, a dica, ó, a extensão ocorre quando o segmento volta para a posição anatômica. Então, veja, ó, eu fiz uma flexão. Quando esse indivíduo está voltando para a posição anatômica 0 grau, eu estou realizando uma extensão já. E quando eu jogo a cabeça lá para trás, aí eu tenho uma hiperextensão. Aí eu estou trabalhando ali a musculatura cervical, né? Então, é interessante. Às vezes, tem pessoas que, devido a movimentos repetitivos, a gente chama de Leri e Dort, né, que são as doenças de exercícios repetitivos ou lesões de exercícios repetitivos, o cara que fica muito tempo na frente do computador, fazendo movimentos muito repetitivos, acaba adquirindo alguma lesão, alguma comorbidade relacionada ali naquele ponto. E aí que são exercícios para trabalhar isso no ponto sagital, tá? Outro movimento aqui na articulação do tornozelo, né? Deixa eu voltar aqui. No plano sagital também. Então, no tornozelo, ó, quando o dorso do pé se aproxima à parte inferior da perna, ó, dorso do pé, ele vai aproximar na parte inferior da perna, né? Então, bem aqui onde eu fraturei aqui, né? Na parte da fíbula, né? Então, foi bem aqui que eu tive a fratura. Então, quando você faz um dorsiflexão, quando você aproxima o dorso para a sua perna, então você faz esse movimento aí, ó. Aí todo mundo pode ir fazendo aí também, ó. Esse movimento é dorsiflexão. Qual plano que ele tá? Tá no plano sagital. Tá? Mesmo que seja lá no pé, lá no tornozelo, ele tá no plano sagital. Então, dorsiflexão. A extensão vai ser o do plano sagital, né? Igual os outros. É só Igual aos outros. lembrar, Isso. lembrar dos planos, né? E já saber que é tanto Qual no plano movimento sagital como... Isso, exatamente. Verdade. Então, ó, quando ocorre o movimento oposto, quando eu estou estendendo, né, meu pé lá, então eu estou, na verdade, flexionando. É o movimento oposto. Então, eu estou tirando aqui o dorso, distanciando o dorso do meu tornozelo, da minha perna, da minha parte inferior da perna. Então, isso eu estou fazendo o quê? Uma flexão plantar. Então, a dorsiflexão, você lembra, o dorso, né? E a flexão plantar, você faz esse movimento, que é, vamos pensar para baixo, né? Esse movimento aqui era na fisioterapia. Pós minha lesão lá, fratura, era esse tipo de movimento que eu tinha que estar fazendo para melhorar a minha articulação. Porque eu fiquei muito tempo com ele imóvel, né? Então, você já vê na fisioterapia, mas não é só na fisioterapia, você poderia fazer esses movimentos também no seu plano de treino para aquele indivíduo que está vindo uma pós-fratura. Então, por isso que a gente tem que entender, né? Esses movimentos. Tudo no plano, agora no plano frontal, né? Então, quais são os movimentos? Abdução e adução, né? Porque aqui está passando um eixo.
Veja, aqui é o eixo do corpo, né? E aí eu tenho o corte frontal, que seria o coronal, tá? Ele está aqui como frontal, mas é o coronal. O que eu consigo agora fazer o movimento, né? Os movimentos primários no plano frontal, pode ser o coronal aqui, tá? É o quê? Abdução e adução, ó. Então, veja aqui o meu indivíduo, ó. O que ele está fazendo, ó? Uma abdução, né? E uma adução quando ele traz para proximal. Então, ó, na abdução, o segmento corporal se afasta da linha média do corpo. Ó. Então, eu passei aqui entre vermelho, ó, a linha medial do corpo. Então, quando eu estou afastando, né? Veja, estou fazendo aqui uma abdução, né, de perna, ó, uma abdução de braço, né? Então, eu estou afastando. E a adução é o quê? Quando ocorre o movimento ao contrário. Tá claro isso daqui, gente? Tá sim, professor. Né? Então, fica bem fácil. A gente acaba fazendo esses movimentos na academia, né? Ah, vou fazer uma abdução, uma adução, né? Ainda aqui no plano, né, coronal. Quando a rotação do punho no plano frontal, né, o coronal, acontece em direção à ulna, né? A gente tem a ulna. O movimento é conhecido como desvio ulnar. Então, veja, ó, eu tenho que, quando você está com a sua mão, né, no seu plano aqui frontal, e você faz uma abdução, né, ou uma rotação, ele também tem essa característica de rotação. Então, você tem aqui os desvios, né, ulnar e desvio radial, porque vai para o rádio e para a ulna. Ele tem essa divisão aqui no nosso antebraço, tá? Isso a gente utiliza muito pouco, né? O punho em si, em algumas modalidades vai usar, né? Mas você acaba utilizando, né, alguns movimentos de punho. Você pode fazer ali uma rotação interna, rotação externa de punho, né? Ou fazer uma flexão e extensão de antebraço. Então, você consegue fazer ali uma rosca também de antebraço. Então, veja agora aqui, ó. Plano frontal ainda, né? Cintura escapular, né? Então, você consegue aqui fazer um movimento também, ó. Elevação, né? Por exemplo, ó, tô fazendo a elevação, movimento para cima da cintura escapular, ó. Então, vejo o indivíduo aqui, ó. Fase 1 e fase 2, ó. Ele tá fazendo uma elevação da escápula, né? E a depressão, movimento para baixo da cintura escapular, ó. Então, por exemplo, lá, ó, extensão, né? Eu tô elevando, né? Uma elevação e uma depressão. Então, são movimentos que a gente vai identificando. Ó, movimento do pé, né? Que ocorre principalmente no plano frontal. Inversão e eversão. Então, inversão, rotação interna, né? Então, veja que você tem aquela rotação. Claro que esse movimento é mais limitado, né? Uma rotação interna, inversão. E uma rotação externa, que é mais limitada ainda, você tem uma eversão, ó, da planta do pé para fora. Então, você tem esse movimento também, né? Aí você tem aqui os nomes de inversão e eversão, lá no seu tornozelo. Só faço esse movimento aí quando eu tô afim de torcer meu tornozelo. Exatamente. Só um minutinho aqui, tem mais um. Tá querendo entrar aqui na aula. Tá, ok. Ei, professor, Certo, pode ir. hoje eu fiz o encolhimento com halteres, então eu estava na elevação e na depressão, né? Que é o movimento para cima da cintura escapular, é isso? É, né? Isso. Exatamente. Aí você já começa a identificar os movimentos, tá? Eu vou trazer os movimentos a partir que a gente entrar na biomecânica mesmo. Acho legal mostrar com os exercícios, né? Acho que Isso, exatamente. E tudo mais. A hora que chegar na divisão para biomecânica, aí eu só vou trazer exercício. Eu só vou trazer o que está sendo demonstrado, ativação muscular, né? E em exercícios. Aí eu vou trazer a figura aqui do exercício e a gente vai estar analisando ela. Show. Tá bom? Beleza. Aí dá para ver alguns vídeos também, tudo. Seria muito legal essa disciplina aqui. Quando voltasse a, é, a, é, a presencial, nossa... né, velho? Acho que ficaria bem melhor. Exatamente.
Aí nós temos aqui movimentos também, ó, da nossa coluna, né? Ou do nosso tronco. Coluna vertebral realiza a flexão lateral. Então, eu posso fazer uma flexão lateral também. É um movimento que é mais limitado, mas você consegue fazer. Pode até falar no oblíquo, né? Quando a gente vai fazer o oblíquo. Ó, como se chama a volta à posição anatômica, né? Extensão lateral. Então, você faz a flexão e você volta, você faz você faz a flexão indo, e você, quando você está na volta, você faz a extensão. Tá? Oblíquo, né? Quando você vai fazer lá algum exercício para abdominal, por exemplo, no oblíquo, você está fazendo uma rotação lateral também, uma flexão lateral ali da sua coluna vertebral, tá? E aqui são os planos no transversal, que é aquele que a gente corta o indivíduo ao meio, né? Então, nesse plano ocorre o quê? Ó, movimentos rotacionais, né, ao redor de um eixo longitudinal. Quais são eles? Ó? Rotação medial, lateral, de perna e braço. Ó. Rotação medial, porque eu estou rodando a minha perna para o meio, né? E minha rotação lateral, que eu estou rodando minha perna para fora. Geralmente, ó, por isso que jogadores de futebol aqui tendem a lesionar o ligamento cruzado. Porque são diferentes posições e mudanças de posições na dinâmica do jogo. Não só, né? Quando ele quer rodar 360, né, professor? Futebol que é mais. Desculpa, travou, João. Fala de novo. Dizendo, quando ele quer rodar 360, aí dá esse problema, né? Geralmente é quando tem a mudança drástica ali do vetor de força, e aí você tem um cruzamento, que é um cisalhamento que a gente chama, porque tem vários vetores de força, a gente vai estar vendo isso aí mais para frente. Então, o vetor de força, quando ele está se cruzando, é onde eu posso estar lesionando esse meu indivíduo. Por isso que a gente tem que entender de onde vem as forças. É mais para frente que eu vou passar as alavancas, tá? Os vetores de força. Então, nós temos aqui a rotação medial e lateral de braço, né? E perna. Então, eu tenho no braço também. Então, veja aqui, ó, pronação e supinação para o antebraço. Então, aí você tem uma abdução horizontal e adução horizontal também para o braço, ó. Então, quando a mão, ela tá para baixo, né? Veja, a palma da mão, ela tá indo em direção ao solo, eu tenho uma pronação. Quando ela tá em posição para cima, eu tenho uma supinação, né? Então, pronação, você lembra aí que eu tô pronando, né? Talvez né? Uma aeronave, quando ela está descendo, ela está pronando. Então, se você coloca a mão... É de sul subindo, né? Tipo, exatamente, supino também. Aí o outro então, já é... a pegada supinada, né? Uhum. Você consegue lembrar por aí. Então, não é tão difícil de entender, não. O que é ideal aqui para nós é que a gente pegue o básico da coisa, né? Que são os movimentos principais e trabalhar em cima disso, identificar isso dentro dos exercícios que a gente utiliza para prescrever. Múltiplos planos, né? Então, eu tenho uma circundação, né? Movimento cônico, né? A gente fala de vários movimentos de círculo, né? O resultado da... Abdução horizontal e adução. Então, veja, ó, quando eu estou fazendo os movimentos, a ginasta lá, ou a ginasta fazendo aquela apresentação ginástica artística, né, se não me engano, ele faz vários movimentos junto, é o que a gente chama de acrescentar, em alguns, geralmente nos esportes, você não divide, né, você não consegue fazer as coisas igual um robô, não, agora eu vou fazer flexão, extensão, depois adução, abdução, não, você consegue fazer múltiplos planos, né, que é o que a gente chama de circundação, ou de vários, um composto de movimento, que é você fazer junto já a flexão, abdução, rotação. Então, nos esportes você tem muito isso, tá? E agora a gente entra aqui analisando o movimento, né? Que isso eu acho muito interessante. Então, como a gente vai analisar o movimento? A gente tem que pensar em pontos, tá? Então, é importante que seja sempre identificado o plano onde ocorre o movimento. Por isso que eu falo do plano que a gente está observando. Plano sagital. Flexão, extensão e hiperextensão. Dorsiflexão e flexão plantar. Então, aí você lembre disso, ó. No plano sagital, quais os movimentos que eu faço, ó?
flexão, extensão, hiperextensão, dorsiflexão, lembra do nosso dorso do pé, né? Vindo da minha perna, e flexão plantar, quando eu tenho ali o meu pé saindo, indo para distal, né? Eu tenho flexão e extensão de cotovelo, flexão e extensão de joelho, hiperextensão de tronco, né? Ou extensão e flexão da coluna. Então, tudo isso são os movimentos no plano sagital, que é aquele que corta a gente entre direita e esquerda, tá? O plano frontal, né? Coloquei um Fzinho aí. Abdução e adução, fica mais fácil, né? No braço, né? No ombro, abdução e adução. Desvio ulnar e radial, que é aquele minha rotação de punho, né? A gente consegue fazer isso. Quando eu estou mais para inferior radial e superior ulnar, e para posterior, quando eu estou distal, ele está na radial, né? Radial e ulnar. Elevação, depressão, que é aquilo que eu mostrei das escápulas, né? Inversão e eversão do meu tornozelo, né? Então, interna, inversão, e para fora, eversão. Flexão lateral, extensão lateral. Eu consigo fazer flexão lateral e extensão lateral do meu tronco, da minha coluna vertebral. E aí eu tenho o plano transversal. Oi. Me explica essa adução horizontal e essa abdução horizontal que acontece no braço, que eu vi no slide que já passou. Deixa eu ver aqui. Agora eu tenho que voltar lá, né? Onde Não. que... Não, professor, vai não, professor. Você já não atrapalha a aula, não. Já é demais. Se está na figura ou não. Mas a abdução e adução de braço, ou horizontalmente, eu posso fazer isso ou eu tenho na coluna vertebral, que eu faço esse movimento. Né, a rotação medial no plano transverso. Mas quando eu estou falando em abdução e adução, eu abro, né, abduz, né, eu estou no meu plano, deixa eu voltar aqui, que fica mais fácil, ó. É que eu lembro só da cadeira adutora, quando eu estou sentada lá praticando. Exatamente. Abdutora e adutora, né? Não consigo entender. No braço, quando você está fazendo, por exemplo, uma elevação lateral de ombro para o deltoide, não pega lá os halterzinhos e vai fazer uma abdução? Entendi. Então você está fazendo uma abdução também, tá? E quando você faz para dentro, né? Vamos pensar que você está puxando num crossover, por exemplo, você também está trabalhando quando eu estou fazendo no fly lá, né? Isso, é isso mesmo. Também, né? Verdade. Também. Saquei. É porque a gente leva tanto para prática, quando, tipo assim, eu sento lá na adutora e, tipo, acaba que a gente não sabe outros exercícios. Eu tô fazendo a abdução e a adução também, né? É isso aí, entendi. Exatamente. Massa. A abdução e a adução, ela não é só ali, né? Quando você tá na abdutora, né? Dá para fazer. Eu entendi. Tá. É tipo a flexão e a extensão, quando eu pego o halterzinho e vou fazer o exercício ali também, né? Exatamente. A flexão e a extensão não é só de joelho. Mas você tem também de cotovelo. E você também tem de punho. Entende? Sim. Exatamente. Então, eu também tenho esses movimentos nas articulações. Eu também tenho a flexão e extensão de quadril. Tem um exercício que a gente faz para... Eu preciso muito para desenvolver o meu antebraço. E tu pega só o halteres e tu apoia o teu antebraço no banco, aí fica só o punho, né? Aí você pode colocar ali no banco Scott ali, e você faz a extensão. Eu tô até fazendo aqui. Faz a extensão de punho e flexão de punho. Ei, pô, tu quer personal de graça, né? Ei, Felipe, se liga, pô. Aqui é aula grátis aí, ó, de personal. Mas sabe que esse exercício de extensão de punho e flexão de punho se usa muito para muitos idosos
tem essa preocupação, porque você vai tendo ali uma rigidez e vai perdendo muita força de punho. E esse exercício ajuda muito para na hora de você usar o antebraço seu, por exemplo, para as atividades do dia a dia. Então, é muito prescrito para idosos, né? A gente coloca idosos, mas todas as pessoas tendem a fazer também. No meu caso, já é para desenvolver mesmo o meu antebraço, que eu acho parte muito do fino. antebraço, né? Sim, sim. E aí, pessoal, se a gente está identificando, né? Veja que aqui é um plano que é sagital, né? Veja que o indivíduo está de lado, né? Vamos pensar assim, ele está numa caminhada, né? Aí ele faz o salto aqui, ele vai fazer um salto aqui na barra aqui, na paralela, enfim. E ele vai cair aqui no ponto, né? No colchão, por exemplo, né? Ele fez um salto aí X aqui. Então, veja que eu estou analisando o movimento no plano sagital. Porque não é no plano horizontal. Por quê? Porque eu estou cortando esse cara aqui entre direita e esquerda, não é? Eu não estou vendo ele olhando para mim, eu estou vendo ele na lateral. Correto isso? Todo mundo consegue entender isso? Qual é a letra? Me falei que eu perdi aqui. Eu tô vou analisar esse movimento aqui agora, né? Não estou nas letras ainda. Qual a letra? Nas letras ainda. Mas veja que eu estou analisando o movimento no plano sagital. Por que no sagital? Veja que eu estou cortando ele entre direita e esquerda. Eu não estou vendo a esquerda dele, eu estou vendo só a direita, não é? Ah, sim, sim. Se eu tivesse com ele, se eu tivesse esse carinha aqui, esse meu atleta aqui que seja, olhando para mim, eu não estaria no plano coronal ou no plano frontal? É porque ele estaria de Positivo. Né? E porque ele está fazendo, eu estou analisando ele lateralmente, né? Então eu estou no plano. Ele está de lado aí. Aí vamos pensar. Ele tá de lado, mas se ele estivesse olhando para frente, João. Se ele estivesse olhando para mim aqui, eu já ia mudar o meu plano. Ou não, ou eu poderia, ele mesmo olhando para mim, é verdade. Continuar no plano sagital. Exatamente. Então é tudo. Por que eu falei do movimento lá do avião? Porque é a perspectiva do observador, né? Se eu estou olhando, depende do que eu estou querendo analisar, corretamente. Por que eu estou olhando assim no plano sagital mesmo, na parte de o segmento de direita e esquerda, né, do corpo? Porque o movimento é assim, né? Eu estou observando ele saltar aqui a barra. Ele tem até um trampolim aqui, né? Um pequeno trampolim que ajuda ele na impulsão, né? E ele vai fazer lá a posição dele final. Então veja que eu estou analisando, é simples isso aqui, tá, gente? Só para a gente perceber algumas coisas. Então, ó, eu dividi entre A, B, C, D, E, F, G. Quando que é possível fazer isso? Isso daqui foi uma análise por fotografia, não foi? Eu tô com os frames, eu travei o frame aqui e fui tirando uma foto de cada posição, ó, né? Quando o programa lá, algum programa de análise de movimento faz isso, é os frames. Por isso que a câmera que eu vou ter que analisar o movimento, ela precisa ter um frame muito bom, de 30 frames para cima, que é essas GoPro, né? As GoPro que existem. Que aí eu consigo o quê? Fazer um slow, e aí eu vou congelando essa imagem para fazer o movimento do meu indivíduo. Professor, então aí ele está realizando a flexão e extensão de quase tudo, né, velho? Aí que seria o nosso estudo dirigido de hoje. Então vamos lá, ó. Observe a sequência, ó. A, B, C, D, E, F, G. Correto? Uhum. Então, ele saiu aqui do ponto A e chegou no ponto G. Eu poderia ter feito isso aqui em A, por exemplo, C, E e o G já. Não tem problema, tá? Poderia ter feito menos imagens, tá? Mas sim, aqui eu coloquei mais imagens só para ficar mais didático para vocês, tá? E ó, aqui embaixo, isso, e aqui embaixo está escrito, ó, somente o lado direito. Só estou analisando o lado direito desse meu carinha aqui. Mas isso aí, não quer exemplo, dizer que ele não tá. Olha, né? Pode falar. Passa aí. Ó, e aí eu mapeei, né, os movimentos. A, B, C, D, E, F, G. Aí na sequência... Professor, Oi. Você colocou só do lado direito, mas... não deixa, eu vou falar besteira. Pode continuar, vem. Vai. Não, pode. Do lado esquerdo dele?
Sim, Porque mas tem a é porque eu pensei assim, inteira. mas ele tá realizando os movimentos. Não, é besteira, vai, continua, sério. Então vamos lá, ó. É o calor. Então o que que eu faço? Eu peguei essa imagem, agora eu vou jogar ela numa planilha, o que é movimento. Então eu tenho aqui os nossos pontos anatômicos, né? Tornozelo, joelho, quadril, ombro e cotovelo. Então volta lá na imagem, ó. Então eu tenho meus pontos, ó, tornozelo, joelho, quadril, né? Cotovelo e ombro, né? Então eu tenho, ó, tornozelo, joelho, quadril, ombro e cotovelo, certo? Alguns pontos anatômicos que eu peguei desse nosso exemplo. Aí eu tenho a direção, ó, de A para B. Então o que está acontecendo de A para B? Tornozelo, ó, flexão plantar. Então vamos lá na imagem, ó. É o pé lá, De A né? para B. O que teve? Uma flexão plantar, né? Ou uma dorsiflexão também. Tá vendo aqui que dá para observar, ó? Que ele tem essa flexão. Tô Aham. vendo aí o pezinho dele. Então é isso que a gente tem que observar. Lembra lá no nosso PI do ano passado, que era de anátomo movimento? Eu lembro. Né? Enfim, não tinha tempo também, pela toda a situação que foi, mas a ideia era fazer, por exemplo, lá na escalada, né, ou naqueles exercícios lá de aventura, fazer Aham. isso, basicamente isso. Isso que você está analisando, os movimentos que está sendo utilizado em tal exercício, em tal esporte, o movimento. Aqui a gente está pegando aqui o salto aqui com vara, né, que seria hoje, né, porque essa imagem aqui é antiga também. Mas aí a gente vai para outra, ó. A professora Laurize mostrou esses movimentos pra gente, desde o pé lá, esse flexão plantar. Foi, né? Foi lá isso, Na teórica lá, exatamente. lembra que ela Exatamente. com você? Ó, o joelho, o que está acontecendo no joelho? Ó, de A para B. Ó, de A para B, ele tem uma flexão, não foi? De joelho. Flexão de joelho. Certo? Volta lá, ó. Ele teve uma flexão de joelho. Professor, quando eu olhei Então, a imagem, eu achei foi. que no C ia estar acontecendo a de quadril. No C não, né? É no C. Não, mas ó, veja aqui, ó. Flexão, ele tá ocorrendo até no D, ó. Flexão de joelho e quadril. Vamos Não, mas do quadril. joelho e quadril é lá. No C. É no C só. Ó, olha o quadril. Olha o Uhum. quadril, ele também tá fazendo uma... Tá vendo que o quadril aqui, o meu joelho tá vindo mais proximal do braço e o meu quadril tá vindo. Eu tô, Sim, mas você tá falando tô fazendo uma flexão de quadril. Mas tá acontecendo uma flexão de quadril no C, na imagem C, não é isso? Ou não? É. Ó, de A para B, ele já tem uma flexão. Não é tão visível isso, ó. De A para B, Entendi. ele já tá tendo uma flexão. Tá acontecendo, mas é pouca, né? É pouca, mas está acontecendo, ó. Entendi. O grau é menor, né? A menor, articulação, o ângulo de grau é menor. Mas quando eu faço uma elevação aqui, eu tô fazendo elevação de quadril, não tô? Tô fazendo uma flexão de quadril, ó. Sim. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele tem uma flexão num ângulo maior. E aqui maior ainda, né? E na D maior ainda. Olha lá no D, ó. Exatamente, ó. De D também, ó. Uhum. Agora veja de D para E. Vamos lá no quadril só. De D para E. Mostra aí. Ó, de D para E, o que aconteceu? Já é uma extensão, não é? Uhum. É uma extensão, porque ele está indo para a sua aterrissagem aqui, ó. Então, de D para E no quadril, ó, de D para E, ele está fazendo uma extensão de quadril, veja. E no outro também, que ele já vai voltar na posição. O outro também, ó, de E para F, vamos lá. De E para F, ele faz uma extensão maior ainda, só que quando ele faz a aterrissagem de F para G, ó, de Já F para G, ele faz uma flexão. E por quê? Ele fez aquele agachamento, vamos dizer, um agachamento aqui, né? Uhum. Ele fez o quê? Uma flexão de quadril agora. Então, ele começa numa posição e eu vou analisando o movimento, ó. Né?
Parece ser difícil, professor. Não, mas aí... Analisar Isso, parece ser difícil, mas só. é por isso que biomecânica é complicado mesmo, não é fácil. Realmente, Ei, parece o e é pessoal- difícil. Não é fácil mesmo. O que eu estou fazendo aqui tá- com vocês, é uma sequência didática, bem pausadamente, para vocês verem o que é análise mecânica, ó. Nesse caso aqui é cinemática, porque eu estou fazendo uma imagem congelada. Vamos analisar outro movimento, ó. Vamos pegar aqui o tornozelo. Vamos pegar o tornozelo agora. A gente avaliou... Não, vamos pegar o joelho. A gente foi lá no quadril, vamos para o joelho. Depois a gente vai para o tornozelo. O joelho, de A para B. Joelho de A para B. O que ele fez? Flexão. Flexão, não é? Ele não ergueu? Flexão plantar, né? Ele está fazendo uma flexão, ó. De B para C. Do joelho. Eu só tô analisando a parte direita do corpo, tá? Esquece lá o esquerdo, ó. Esquece o lado esquerdo. O que ele fez? Uma flexão novamente. Flexão. Ó, aí no E ele já tá entendendo já. No E já tá ainda de C para D, ele tá... Beleza. Ó, Beleza aí, joelho. beleza. De C para D, ele ainda tá na flexão, certo? Tá. No F já tá... Lembra lá da cadeira flexora, ó? Quando eu tô com o meu calcanhar vindo pro meu bumbum? Então, ó, cadeira flexora, ó. Ele tá fazendo uma flexão de joelho. Flexão. Agora, ó, de D para E. Aí já muda, né? Ó, já tá. De D para E, ele já não tá esticando. Pera só um minutinho, ó. Já tá começando a extensão. Aí no G, professor, já tá flexionando de novo, né? Exato, de F para G, né? Isso. Vamos lá ver? Ó, joelho, de F para G, flexão. Exatamente, ó. Pronto. Você já tá... Isso tudo no plano o quê? Sagital, não é? Sagital. Porque esses movimentos de flexão e extensão eu faço no meu plano sagital. Se fosse no plano coronal... Positivo. Se fosse no plano coronal, eu tava fazendo abdução e adução, né? Lembra desses movimentos. Já é no outro plano. Abdução, adução Isso, no coronal. Vamos analisar aqui o ombro. Vamos lá no cotovelo, ó. Espera aí, aqui. Cotovelo, ó. De A para B. O que ele fez? Flexão, professor. Flexão, não é? Como se fosse uma rosca, né? Uhum. Flexão. E daqui, de B para C? Eu acho que é flexão, não tô conseguindo ver o braço dele aí direito, mas é flexão. Cotovelo, ó. Só vai ser a extensão. B para C, flexão, ó. B para C, flexão ainda. Ainda ele tá numa flexão, ó. Tá vendo aqui, ó? Uhum. Aí no E pro F, né, que ele tá... Aí no E pro F ele faz uma extensão, ó. Uma extensão. Ó, do E pro F, ele, aliás, do cotovelo, certo? Aqui, ó. Extensão do E para o F, ó. Ele faz flexão em todos os movimentos, ó, de cotovelo. E do E pro F ele faz uma extensão, ó. E é realmente, ó, ele tá fazendo uma flexão, ó, flexão. Do E pro F. Do E pro F ele já faz uma extensão, ó. Uhum. Aí quando ele cai aqui, que essa imagem... Quando ele cai, já... Ó, quando ele cai, ele faz uma flexão novamente, ó. De cotovelo. Por conta porque ele... lá do quadril, né? Porque ele faz a flexão para o equilíbrio, né? Então, com certeza, ali na hora da aterrissagem, ele fez a flexão, tá? Pessoal, deu para entender isso daqui? Essa análise de movimento? Eu consegui entender, por isso que eu aprendo muito assim, comentando, entendeu? Isso é bom. É uma pena, viu? É uma pena. Então, pessoal, isso eu já estou dando como uma liçãozinha, que é para a gente fazer treinar, fazer isso, né? A gente só consegue analisar mesmo treinando, que é você já observar os movimentos, tá? Então, lógico que a ideia aqui também dessa disciplina não é a gente entrar, porque você tem a disciplina de musculação que vai acontecer para vocês, tá? Mas eu vou trazer muitas figuras aqui desse jeito. Aqui. Mais de exercícios, tá? O exercício que a gente conhece mais
precisamente. Aí vai ter musculação e vai ter outros movimentos. E a gente vai fazer o quê? A análise deles. E eu vou trazer o que se tem falado de análise mecânica, né? A ativação muscular, que entra na biomecânica. Quais músculos estão sendo ativados para determinado exercício? Entendeu? Então tem exemplos aí de que a galera está estudando muito a fundo isso, né? Tais exercícios, que é a análise biomecânica, né? Hoje está tendo muitos cursos, na verdade, envolvendo a biomecânica, né? Imersão na biomecânica, enfim, tem muita coisa legal aí. Parece ser tão difícil, mas só basta a gente aprender esses planos aí, né, velho? Tipo, olhando, acho que quando você trouxer os exercícios, já vai ficar mais claro, vai ficar mais fácil de entender também. Exatamente. Eu tenho montado aqui a aula com vários exercícios na musculação, com vídeo, eu vou tentar depois testar aqui o vídeo aqui eu creio que vai dar certo, colocar uma figura aqui movimentando, vai movimentar. Tem que dar certo, porque tem um aplicativo que é Muscle Movement, acho que vocês já devem ter visto isso, que mostra um boneco, né, ele é tridimensional, ele fazendo exercício, ele mostra ali os pontos, né, quais músculos estão sendo ativados. Isso é interessante, depois a gente vai ver isso. Cara, eu acho muito interessante, eu quero aprender isso, entendeu? Coloca o nome aí, professor, pra gente pesquisar depois no chat. Depois eu deixo o link para vocês, tá? Chegar um momento que eu vou passando para vocês. Então, pessoal, só relembrando um pouquinho, analisando o movimento no plano sagital. Então, a aula de hoje foi para a gente relembrar, né, esses planos, tudo, mostrando os movimentos, e agora já... Você colocou esse slide lá? Desculpa interromper. Você colocou o slide? Já? Já. Essa aula aqui já está lá no Blue. Ah, beleza. Tá? E aí, o que eu quero que vocês façam, né, a partir de agora, dando sequência ao... Mas pode ser em grupo, já monta o grupo aí só um grupo pode enviar lá, que vai estar aberto tarefa, tá? Para envio. Não precisa ser hoje, tá? A semana aí. Essa tarefa é a do análise dos movimentos, professor? O senhor liberou lá? Essa tarefa é a do análise do movimento, o senhor liberou lá? Isso, análise do movimento lá. Beleza. Que eu vou estar explicando aqui agora. Isso que a gente não entrou em alavanca, cadeia aberta, cadeia fechada, não está entrando nisso ainda não, tá? A gente está indo aos poucos, eu vou dando maior ferramentas para vocês, tá? Para a gente não se confundir. Então, eu poderia ter entrado aqui com as alavancas de primeiro, segundo, terceiro grau, e aí pronto, né? A coisa ia desandar, porque é difícil, então a gente vai entendendo pelo básico, que são esses movimentos primários que a gente tende, numa análise tridimensional, para depois a gente vai avançando aí no decorrer das aulas, tá? Então, pensando nessa figura aqui, a próxima, o que vocês vão fazer? Vocês podem abrir pode ser no Excel, ou fazer uma planilha assim, normal, né? Uma planilha normal, colocar os pontos. Não precisa ser de A até F, G, por exemplo. Os pontos que vocês acharem melhor e as articulações, tá? Esses pontos de articulações, tornozelo, joelho, quadril, ombro e cotovelo. Você coloca do ponto A para o B. Então, por exemplo, aqui na figura que eu estou dando, ó. Então, esse é um exemplo. Vocês podem pegar um outro esporte. Eu até deixo aberto isso para vocês. Só coloquei aqui um exemplo. Vocês podem, por isso que eu nem coloquei a figura lá no estudo dirigido, lá na tarefa no Blue. Então, o que eu quero fazer? Aqui a gente está vendo aqui um arremesso de disco, né? A imagem está um pouquinho clara, mas todo mundo consegue observar, né? Que ela está dentro aí da parte do atletismo, né? Que é a gaiola, né? Ele vai fazer aqui a rotação e o arremesso de disco, que é para quem não visualiza, lá o nosso discóbulo de Miron, né, que é o símbolo da educação física, quando ele está com o disco e fazendo aquele movimento, historicamente, aquilo ali seria a demonstração do corpo humano em todos os movimentos possíveis. Por isso que ele se tornou o grego, né, que ele é antigo da Grécia, que os jogos começaram lá na Grécia antiga, né, já dando aí uma palhinha do atletismo, se vocês não tiveram ainda, vão ter, né.
E ele mostra, teoricamente, ali, que seria o corpo humano demonstrando todos os movimentos possíveis de flexão, extensão, hiperextensão, rotação, num arremesso de disco. E aí ele se torna, o discóbolo de Mirondes se torna o símbolo da educação física, que é o símbolo da nossa área, que é muito interessante. Por isso que o pessoal usa esse símbolo. E aí é a origem dele. Então, esse aqui mostra o movimento, o que eu queria para vocês, ó. Eu tenho várias imagens aqui, cortadas. Talvez vocês encontrem isso na internet. Podem usar essa daqui mesmo, ou vocês podem usar algum movimento no esporte, mas eu quero sequências. Nesse caso aqui tem de A a T, né? Porque são vários movimentos. Não precisa ser até o T aqui, mas aí eu quero que explique assim, ó. Igual eu coloquei lá. Tornozelo, de A para B. Entendeu? Aqui, tornozelo, de A para B, o que está acontecendo? Tá dando para entender? Deixa eu fazer uma pergunta. De B, pode fazer. No tornozelo, você vai querer que fale dos 3 planos? Não. Em relação aos 3 planos? Tu escolher um plano... Não dos 3 planos, não. Você escolheu um plano. Eu estou analisando qual a perspectiva do observador. Estou no plano, vamos pensar, no sagital. No plano sagital. Peraí que tem gente entrando agora. Então, Jana, o que eu quero? Vocês escolham um plano, para não ficar muito complicado, não. Então, eu estou fazendo igual... Isso. Pronto. Aí eu vou falar... Vamos pegar aqui, na figura que eu exemplifiquei, fui mostrando para vocês passo a passo da análise de movimento. Então, você pega uma figura... É tipo esse exemplo que você passou aí, né? Exatamente. E aí, assim, bem básico, vocês vão fazendo uma tabelinha assim, coloca as articulações... o tornozelo, o joelho, o quadril, o ombro, e escolher um dos planos. E um dos planos, e aí você coloca os pontos. A para B, B para C, C para D, né? Seguindo esse exemplo aí. Isso, seguindo esse exemplo. Aí você pode utilizar movimentos, não precisamente somente aqui no esporte, mas vocês podem outros movimentos, tá? A gente pode escolher de outros esportes. né? Você pode. Aí depois, semana que vem, a gente vai discutir isso. Vamos analisar, vou trazer um outro. Aí já vai ser uma outra aula, mas eu vou puxar o gancho dessa que ficou de hoje, tá? Para a gente dar uma sequência nas aulas. Kevin, vem para minha casa e traz o teu PC. Deu para entender? Pessoal, isso aqui ficou difícil fazer isso, tá tranquilo, né? Tá tranquilo, professor, bem tranquilo mesmo. Deu para entender. Beleza. Exatamente, porque agora eu começo, já estou startando com vocês essa ideia do plano, essa ideia do movimento, tá? Que ele faz. Porque a hora que eu chegar lá na biomecânica, vai ficar melhor de entender o que está acontecendo, tá bom? Acho que deu para entender bem, né? Então, basicamente é isso de movimento agora, essa nosso estudo dirigido aqui. Então, vocês escolham, né, algum esporte, né? Deixou aberto. Pode até utilizar esse também, tá? Essa sequência aqui, se não ficar muito... a figura, ela tá um pouco mais clara, né? Mas você consegue ver aqui os movimentos. E aí, a partir disso, eu quero as articulações, ó. Tornozelo, joelho, quadril, tá? Aqui eu coloquei coluna, ombro, cotovelo, punho, mas porque o punho está sendo utilizado nesse movimento. Então, por isso que eu coloco o punho também, porque ele tem a empunhadura do disco, né? Então, ele vai fazer uma flexão, ele vai fazer uma extensão, e aí ele vai fazer aí um movimento de arremesso. Esse movimento aqui, é legal essa imagem, coloquei ela mesmo, porque eu tenho os planos aqui, ó. Veja que eu tenho uma rotação, olha, eu tenho uma abdução, veja que cacetinha, ó. Tá vendo que eu tenho uma rotação de coluna, eu tenho uma rotação de joelho,
Eu tenho aqui também uma rotação, a dorsiflexão. Então, esse movimento aqui é o que a gente fala de movimentos. Eu tenho os 3 planos aqui acontecendo. Os 3 planos, transversal, frontal. Você vai analisar esse movimento, você tem que analisar nas 3 perspectivas. Que aí é a análise completa de um movimento, né? Análise que a gente fala cinemática, né? Do movimento, tá? Só alguma dúvida nisso na aula de hoje? Uma aula bem tranquila hoje, tentei ser mais didático para vocês. E aí, professor? Pode perguntar. E essa planilha aí que o senhor falou que é para fazer, é para mandar lá pelo Blue? Isso, aí eu abri lá no Blue, você insere lá. Óbvio. Só um manda, né, professor? Eu até coloquei aqui, ó, uma dica, né, que é preparar uma planilha no Excel, não precisa ser exatamente no Excel, tá? É que o Excel, ele já fica ali como planilha. Você coloca nas linhas, né, coloca as articulações. Eu vou desenhar e mandar foto. É igual eu fiz aqui, ó, nas linhas, as articulações. Né, as articulações nas linhas e nas colunas, o movimento. Ó. Então, nas colunas, os frames sequenciais, né, e nas linhas, as articulações. Frames sequenciais é isso, ó. De A para B eu tive uma pausa, né? De A para B é um frame sequencial. De B para C é um frame, de C para D é um frame, de E para F é outro, de F para G é outro. Tá? Então, aí você consegue fazer análise cinemática do movimento. Isso é bem interessante. Para dar uma curiosidade para vocês, no meu programa, né, no meu grupo de pesquisa lá em São Paulo, foi desenvolvida a LK. A LK é um software já patenteado pelo grupo, que foi pego a plataforma de movimento do videogame, o Xbox. Quem tem o Xbox, você tem aquele análise de movimento pelo Kinect, não tem? De você fazer ali alguns movimentos para dançar, né? Lembra aqueles joguinhos que você dança, faz os esportes ali, pelo Kinect do Xbox? E aí a galera utilizou aquele Xbox, aquela plataforma para fazer esse tipo de análise aqui, ó. Então, a pessoa faz um salto, o Kinect que faz os frames, analisa já tudo no computador isso, que a gente está fazendo manualmente, e ele me dá o resultado num objeto tridimensional. Isso foi uma patente que saiu aí de um ex-professor meu, na verdade, de graduação. Eles desenvolveram essa patente agora, lá no grupo de pesquisa. Lá de São Paulo, de biomecânica, né? Então, se tem várias ferramentas hoje que você faz análise aí de movimento, tá? Então, para que o computador faça isso também, né? Você precisa entender o que está acontecendo e alimentar ele. É o que a gente chama de aprendizagem de máquina, que é você criar o algoritmo ali para resolver o seu problema. E a ideia é essa, né? De você conseguir analisar o movimento. Por exemplo, uma marcha. Eu posso filmar uma pessoa na marcha aqui e melhorar o que ela está fazendo, né? Talvez o que ela está colocando o tronco muito mais à frente, ela está flexionando muito o joelho, elevando muito o calcanhar, tudo isso eu posso analisar e melhorar o desempenho dela. Então, é por aí que serve uma análise biomecânica do movimento, tá? Então, a tarefinha fica essa. Pode utilizar este estudo dirigido ou pode utilizar algum outro esporte, tá? Fazem um trabalho em 5 pessoas e semana que vem a gente volta. Vocês podem usar hoje, tá? Pode fazer individual? Pode fazer individual também. Eu falo em grupo porque vocês podem dividir tarefas, né? Por exemplo, ó. Professor, só um envia, como é que é? Ou todos? Apenas um envia, desde que coloque claro o trabalho. Com o nome de todos lá, né? Isso, com o nome de todos lá, para não ter confusão, tá? Fechou.
Professor. E aí já fica, eu já estou também já dando esse trabalho, para que ficar o grupo de vocês formado, tá? Para os outros trabalhos da nossa disciplina, você já tem um grupinho formado, para não ficar aquela bagunça, né, de ficar alguém sem grupo, aquela choradeira, não, tá? Tá, já tem os grupos formados, professor. Professor. Tá, ok, pode falar. A disciplina tá com algum grupo no WhatsApp, alguma coisa assim? Porque... Não. Tá sim, o Lucas, né? Isso. Ó, vamos fazer o seguinte, vocês... Eu não sei se todo mundo tá naquele grupo, o Lucas já não tá, né? No grupo que é o quarto período, né? Onde eu mando o link. Não é esse? O Lucas não tá, não, mas é só adicionar ele. Só que aí, pessoal, é o seguinte, ó, eu tô vendo que lá os outros professores também tá enviando as coisas lá, não tá? Isso, então. A única disciplina que tem grupo é a da professora Elisângela, que é a da terceira idade. É a única que é o grupo diferenciado, que tem um grupo só para disciplina, entendeu? As outras é tudo lá. Entendi. Então, pessoal, não há necessidade, né? Professor, não há necessidade de criar outro grupo, né? Não, porque eu acho que, assim, de outro período, eu acho que é basicamente eu e deve ter só uns gatos pingados. Então, se puderem me adicionar nesse grupo, e eu já fico meio que ligado aí nessa situação. Já fica assim, se você entrar da aula, no grupo do quarto e período, até você mesmo já fica por dentro. Beleza. Isso, até porque eu tô sem grupo aí, a maioria já tem grupo formado, então, para outros trabalhos. Mas acho que sempre tem um grupo que falta um, ou que de qualquer forma pode incluir, entendeu? Se estiver passando ou não tiver onde entrar, inclui. Deixa teu número com a Jana e cadê Padrão, eu deixei logo no início da conversa, mas eu vou mandar de novo aqui, então alguém me adiciona, por gentileza. Valeu. Isso aí, adiciona Gente, quem é o administrador do grupo lá? Acho que é o Marcos, né? Cadê ele? Ele tá vindo, tá presente aqui. Ele é o ADM lá. Tá, ok. Aí vocês adicionam aí o Lucas, tá? E já fazem esse... Aí Professor, eu vou encaminhar o link lá do grupo, que o Marcos já colocou uma vez. Aí quem tiver o número do Lucas, já passa para ele o link. Arrasou. Tá, ok. Deixa eu só... Como é que fica todo mundo aqui? Não fica, né? Como assim? Tu quer tirar uma foto? E para mim, eu faço a chamada também, né? O pessoal que tá online aqui, eu consigo Mas ter... assim, na tela aí não dá para ver todo mundo, não. Deixa eu ver aqui. Não dá, né? Não dá, mas eu consigo ver por aqui também. Você tira foto dos que estão aparecendo, depois você vai lá nas pessoas que estão conectadas, aí você vai passando, aí você tira foto com o seu celular, entendeu? Vai baixando, aí vai estar lá todos que estão conectados, aí você tira foto. Sim, porque aqui, ó, tem 20... Você tá no computador e o seu celular dá para tirar foto com o seu celular, entendeu? Entendi. Ou eu fazer também Dá até para eu tirar print, eu vou mandar para você. Você quer? Pode ser, então. Faz esse favor para mim. E aí, pessoal, eu deixei lá uma questão lá uma questãozinha lá no fórum, tá? Só para discussão. O pessoal aí também que não está entrando, avisem aí a galera. Eu não sei se está todo mundo aqui hoje. Eu vi que hoje tem mais pessoas, né? 28. Então, deu um número bacana hoje, né? E aí a gente vai comunicando naquele grupo mesmo, tá? Naquele grupo lá do quarto período. Fica mais fácil por lá. Pessoal, tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Tá? Alguma sugestão? Tá indo bem tranquilo, né? Não tá indo rápido, não, porque eu quero levar ela mais tranquilamente para vocês, para não ficar ponta solta, não. Aí, bem possível, semana que vem a gente já entra nas alavancas, tá? Eu vou colocar lá os tipos de alavancas, a gente vai detalhadamente também. Quero que vocês aprendam certinho essas alavancas, cadeia aberta, cadeia fechada. Vamos seguir mais uma parte no
na cinesiologia, né? Para depois a gente entrar na biomecânica a fundo, tá? Então, beleza. Pessoal, e também agora no Blue, tem uma parte que vocês conseguem avaliar a aula de hoje, tá? Então, vocês conseguem lá dar como se fosse uma notinha para ter um feedback das aulas, como que está sendo, tá bom? Do mais é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Vou ficar à disposição para quem quiser alguma pergunta, tudo. Mas tem muita coisa interessante para vir, tá? Em biomecânica é bem legal da gente discutir, tá? Pessoal, um abraço a todos aí, então. Depois eu disponibilizo lá o link da aula, tá? Valeu, professor. Boa noite. Professor. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. É porque parece que ele é muito